Olá pessoal, Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e comigo também. Revisam os temas que tenho tratado, obviamente de interesse cristão, na condição de pastor, teólogo e irmão em Cristo, procurar na face do nosso Senhor Jesus a fé perfeita, a fé que Ele instituiu, a fé que salva. Esse é o propósito desse canal na minha vida e na tua vida, dar liberdade, deixar que Jesus realmente fale ou prevaleça sobre as ideias e sobre as intenções. Hoje, pastor, eu vou seguir com um tema aqui proposto por mim. Achei interessante falar sobre isso, mas antes de tudo, não esqueça, estamos ali na nossa sede, na Vila do Guacá, em São Paulo, Zona Norte, transmitindo os nossos cultos ao vivo sempre pelos nossos canais. Ok? Está convidado ou por transmissão e, obviamente, se quiser fazer uma visita lá fisicamente, seja como for, vai ser uma alegria muito grande poder saber que você vai estar conosco lá, seja virtualmente ou fisicamente, como já disse, tá bom? Um abraço forte a todos e espero em Cristo que esse canal tenha te ajudado, que ele tenha te edificado em alguma coisa que já foi dito aqui, tá? Quinta-feira, 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Amém? Bom, queridos, o tema hoje aqui são os meios de graça estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e o seu uso normativo. Por que esse tema, pastor? Bom, meu propósito, os meus objetivos aqui, que eu vou falar, é desmascararmos a iniciativa de apregoar uma campanha de jejum e de oração por motivações que sejam ideológicas, tá? É o uso incorreto agora, né? E mais específicos, meus objetivos com vocês aqui, é citar essa convocação de jejum feita por Bolsonaro e também Silas Malafaia, e grande liderança do movimento evangélico, em favor da situação do país, da situação política, da pandemia, etc, etc. Então a figura mais presente aí nessa convocação, pelo que eu vi e percebi, realmente é o Silas Malafaia, tá? E eu quero deixar claro a vocês aqui que o fato de eu citar liderança ou nomes de igreja não tem cunho pessoal. Eu não tenho problema pessoal com nenhuma dessas pessoas, a não ser que futuramente aconteça, tá? O padrão tem que ser julgado e é uso de prerrogativa, tá? O meu propósito em tudo que eu vou dizer para você aqui é uso de prerrogativa. A obra que ele concluiu na cruz foi confiada à igreja, ela tem que usar legitimamente. Então, meu propósito com você aqui não é atacar ninguém por ordem civil, física, jurídica, pessoal, forma nenhuma. A questão aqui é ministerial. É o que está sendo, na verdade, focado aqui nas minhas palavras, tá? Nesse momento, meus objetivos mais específicos em citar nomes aqui é nada mais do que julgar esses padrões à luz de Cristo, do evangelho que ele narrou, porque é um assunto que envolve a igreja e envolve homens que se intitulam representantes da causa de Cristo, ok? Ou então líderes da igreja de Cristo. Então, o meu propósito com você é esse, tá? Então, o tema é meio de graça e uso normativo disso. Bom, uma das coisas que o pastor eu constantemente tenho falado aqui quando refuto, quando o propósito é apologético, tá? A definição que nós temos de conhecimento de Deus é o conhecimento teológico. Eu vou novamente citar aqui para aqueles que nunca ouviram isso de mim, que o que nós definimos como conhecimento teológico, a definição disso, conhecimento de Deus ou sobre Deus, é o que foi provido de Deus, tá? O que foi provido de Cristo, tendo em vista que Cristo é a imagem do Deus invisível, ok? Tá? Romanos 1:18 ao 20, Mateus 11, 27, João 7, versículo 28 ao 29, a definição é: procede de um ato livre dele, sem interferência filosófica, tá? Esse é o princípio de tudo. Procede dele, é por ele e foi provido dele, sem interferência filosófica. Isso é o que a Bíblia define por conhecimento religioso ou conhecimento de Deus, tá? Outra definição importante que eu tenho dito para vocês aqui, e desafio qualquer um a refutar aí, ok? João 6,57, João 17,17, João 15,22, João 8,28, versículo 31 e 32 também, ok? E aquilo que procede de um ato livre dele e foi provido dele, passa a ser fundamento essencial disso.
tá? Então tudo deve ser justificado ou fundamentado no que procede dele ou foi provido por ele, ok? É essencial, ok? E é essencial, ao mesmo tempo também inalterável. A pedra angular colocada perante os homens, ela é irremovível, como também não deve ser alterada, tá? Outro detalhe, 1 Coríntios 2, verso 7 ao verso 13, João 16, verso 7 ao verso 15, 1 Coríntios 13, 12, Lucas 6, 46, João 3, 16 ao versículo 21. O que é isso, pastor? Só deve ser discernido por ele. Conceitos, preceitos, valores, princípios, deve ser da forma como ele discerniu, deve ser pela iluminação dele, a luz dele, de como foi com ele, de como foi feito com ele, de como ele executou, de como ele praticou, é isso. Só deve ser discernido por ele, não pode ter ponto de vista filosófico, tá? Não pode ser da maneira como eu quero, nem como você quer. Por isso é essencial, por isso inalterável, por isso provido dele, por isso inspiração tem a medida, a largura e a profundidade dele. Tá? A hermenêutica é Jesus. Outra definição. Mateus 7, verso 3 ao 14, um texto chave. O que procede de um ato livre dele, princípio de tudo, o que por ele mesmo foi provido e se tornou fundamento essencial disso, que exceto por ele pode ser discernido, por meio de uma iluminação dele, esse padrão não pode ser julgado por homens, eliminado por homens e sequer interpretado por homens. Não pode ter ponto de vista filosófico. E Jesus estava, na verdade, condenando isso. Mateus 7, verso 13 e 14. Qualquer tarefa ou dedicação ou esforço que queira tornar o que ele instituiu convencional, ou que queira tornar o que ele instituiu algo do povo, algo que atinja satisfações. Ok? Bom, então esse é o conceito que a Bíblia tem sobre conhecimento teológico, sobre conhecimento de fé. Tá? Outro detalhe que eu tenho levantado para vocês aqui para discutir qualquer coisa. A autoridade, o instrumento disso, que é o padrão provido por Cristo, que serve de comparações para gerações posteriores, que é o que na verdade eu defini como conhecimento teológico, domina 3 aspectos no Evangelho. E em toda a Bíblia Sagrada, a fé, o comportamento e o ministério. Cristo reina nesses 3 aspectos, ok? Então o instrumento de autoridade, o instrumento de execução, o padrão de execução está em Cristo. E a forma dele reinar nesses 3 aspectos, fé, comportamento e ministério, a forma de provar que ele está reinando é ser na dimensão, na largura, na profundidade, da forma como ele fez. Então Jesus está aqui nessa igreja, ou então Jesus está na minha vida, ou então Deus fala aqui nessa igreja e na minha vida. Para provar isso, Cristo deve reinar nesses 3 aspectos, fé, comportamento e ministério, com medidas canônicas, com princípios canônicos, com normativa, com respaldo, com justificações, com fundamento. Ok? Isso não pode ter teor generalizado, não pode ter teor filosófico, não pode ter conceitos inatos, etc, etc, etc. Eu venho tratando isso quando o propósito é apologético, eu venho tratando sobre isso. Tá? Então a autoridade não é minha, eu não sou portador do evangelho. Não é a minha igreja a única que é correta, a única que salva. Eu não sou representante da verdade, nem dono da verdade. Cristo provém isso a nós, o instrumento é ele. E a medida, a largura e a profundidade disso está na vida dele, na obra dele, em tudo que ele foi, em tudo que ele falou, tendo em vista que ele é os profetas, que ele é a imagem do Deus invisível, etc, etc, etc. Ele é toda a história, ele é toda a Bíblia, etc, etc, etc. Ok? Outro detalhe que eu tenho feito levantamento aqui. Mas, pastor, tudo isso para chegar lá no meio da graça, você vê como é que esses vagabundos dão trabalho para nós? Mas vamos lá. Natureza de igreja. Cada um tem a sua igreja, mas nós temos um fundamento. Ok? Então, qual é a natureza da igreja que eu tenho tratado aqui para vocês pelo canal? A natureza da igreja que nós
recebendo das Escrituras é a continuidade daquilo que está em Atos. Há igrejas, mas há só uma igreja. E essa deve ser contínua, ininterrupta. Então aquela igreja que está lá atrás, por mais que ela seja histórica e primitiva, a sua unicidade de fé, de caráter, de santidade, de testemunho, de ministério, tem que ser contínuo, historicamente falando, e ininterrupta. Então a Igreja Santa Fé, que é o ministério da qual eu sou líder e presidente, o entendimento é que o CNPJ e a inscrição desse ministério é a parte jurídica que eu assumi e quem trabalha aqui nessa igreja também assumiu perante as leis dos homens, ok? Ponto. Mas em compensação, as atividades ministeriais, as atividades missionárias, as atividades doutrinárias no campo de membresia, daqueles que são aliados, daqueles que são comunidade, isso é a parte viva do que eu estou falando aqui. Então eu sou o representante, o dirigente da Igreja Santa Cruz da Fé para as nações, mas em compensação eu não sou representante da Igreja Única. Porque a Igreja Única já tem a sua representação, como tem a sua estrutura apostólica e só proveu para mim o modelo disso para continuação. Eu vim falando sempre, ninguém pode ter a igreja ao seu gosto, o povo não pode exigir uma igreja para eles, a igreja não é do povo, não é do teu pastor, não é de ninguém. A igreja de Cristo, e ela foi instituída lá atrás e nós só devemos saber uma coisa, se estamos dentro dela fazendo o que ela fez. Bom, a ausência desses valores configurados e instituídos lá atrás, nas Escrituras, a ausência desses valores na tua igreja ou na minha ou na de qualquer um configura a apostasia da fé. Ok? Então realmente a placa não tem importância. Mas tem importância aquilo que está dentro da igreja. O que se pensa, o que se fala, o que se faz, etc, etc, etc. E isso são coisas que eu acredito, que eu venho falando ao longo dos temas, que são importantes a gente citar aqui, tá? Exemplo, apostasia, no que diz respeito à ausência de valores usados pela igreja lá atrás, é muito simples. Você cai nas 7 igrejas do Apocalipse e você vê Jesus notificando a João para direcionar cada uma das cartas ao líder da igreja para que ele fosse notificado do quê? Daquilo que deixaram de fazer como ele pediu. Então vocês veem como é que é importante isso que eu estou falando aqui. Bem, porque para evitar que qualquer pastor que vá abrir o canal aí e venha ouvir isso, ou escutar de alguém que escutou de mim e vá falar para ele, entendeu que a minha igreja é a minha igreja, que eu que cuide da minha igreja, que eu tenho as minhas ovelhas para não se meter com a deles e com a igreja deles, esse papo furado, essa conversa furada. Por quê? Porque ninguém é dono da prerrogativa. Ninguém pode tomar o que é de Cristo para fazer como quer. Se colocar a igreja cristã, senhores, deve obediência a tudo isso que eu falei até aqui agora. A um conhecimento pré-estabelecido, cujo instrumento é a autoridade disso para ensinar gerações posteriores e definir padrão, definir natureza de igreja, definir, né, as qualidades dela, porque isso já foi instituído lá atrás, etc, etc, etc. E agora o que eu vou falar, os meios de graça, tá? É a mesma coisa, o critério teológico é o mesmo. Bom, quais são os meios de graça? Palavra, batismo, jejum e oração. Ok? Meios de graça. Pastor, a Santa Ceia é um meio de graça? Pode ser definido também. Ok? Mas é algo assim, um pouco, diríamos, separado, tá? Por questões de especialização e também teor de importância. Mas, em compensação, as 4 aqui estão dentro do que eu vou tratar. Meios de graça que devem ser observados dentro de uma natureza, dentro de uma raiz cristocêntrica, ou seja, todos eles estão direcionados a Cristo, tá? Para nos comunicar algo. É diferente de direcionado a nós para irmos até Ele. Não, estão direcionados a Cristo porque são instrumentos dele para a nossa edificação. Mas vamos lá. O que exigem esses meios de graça? Tá? Consulta, porque todos são normativos dentro de uma orientação, cada um deles.
Todos estão restritos à fé, porque estão dentro de uma esfera redentiva, tá? O que exige mais esses meios de graça? Além da consulta e dos meios normativos, da questão da exigência da confissão de fé, porque está dentro de uma esfera redentiva, uma conduta correta. E outro detalhe, propósitos adequados e que estejam em conformidade com o que foi pré-estabelecido. Então vou numerar e vou repetir aqui. São os meios de graça: a leitura da palavra, o batismo, o jejum e a oração. E todos devem ser observados dentro de uma natureza, de uma raiz em Cristo, que exige a normativa, porque todos exigem consulta, todos estão restringidos à fé e à confissão, porque são redentivos, todos exigem conduta correta e todos estão acompanhados de propósitos que foram definidos antes da gente querer usar. Por isso são pré-estabelecidos e devem estar em conformidade como foi feito lá atrás. Lembra? Foi feito lá para ser feito hoje igual. Bom, o que seria inútil? Tomaram desses meios aqui, agora eu vou falar do jejum e da oração, porque é onde eu quero, na verdade, trabalhar com vocês. O que seria uma oração e um jejum inútil como meio de graça, ou meio como chegar a uma graça com Deus? Uma intercessão por fatos que são pecaminosos ou contraditórios. Intercessão por causas que não podem ser fundamentadas, porque não estão adequadas, porque não estão em conformidade com aquilo que foi dito por Cristo. Por causas que são generalizadas, desesperadoras, mas ao mesmo tempo precisam ser doutrinadas. Ou seja, estou desesperado aqui, ora por mim, intercede por mim, mas você tem que ser doutrinado. Você tem que ser evangelizado. Você tem que ter consciência. Não basta ter fé e não ter consciência. Ok? Então é inútil essa postura de querer programar um evento de intercessão e de oração por um povo ou por uma causa que não seja consultado o padrão disso, o fundamento disso, ou seja, procurar o fundamento da oração intercessória ou do planejamento de uma consagração por aquilo, porque tem princípios administrativos. Então é inútil eu querer pegar esses recursos e dominá-los para direcioná-los para uma causa ideológica. Por quê? Porque não tem as razões, os propósitos, os princípios, as normas e tudo aquilo que eu falei até agora para você. É inútil, porque Deus não vai honrar biblicamente, isso é claro para nós. João 14:13, João 15:16, João 23, Marcos 28, Mateus 5:44, Mateus 6, verso 11 ao 13, Mateus 9:36, Lucas 11:13, Jeremias 7:16, Jeremias 11:14, Jeremias 14:11, Isaías 58, verso 5 ao verso 12, Zacarias 7, Lucas 3, verso 3 ao 6, que é uma questão do batismo, ok? Causas inúteis. Bom, eu podia citar uma coisa para vocês aqui. Balaão é um aspecto disso, de um mau gerenciamento, de uma má instrução de uso desses recursos aqui. Um homem que se prontificou exatamente em orar e interceder por uma causa que não era de Deus, por um propósito que não era sagrado, porque era um usurpador, ou seja, ele era um oportunista, um tremendo de um sem vergonha de um safado, certo? E estava em busca do quê? Do seu mérito próprio, da sua glória própria, entendeu? De procurar exatamente usar esse recurso para o seu próprio benefício, tá? Então, o que eu posso dizer aos senhores aqui, que para você poder convocar, como Silas Malafaia está fazendo, e grande parte da liderança está fazendo, uma convocação para um jejum e para oração em prol alguma coisa, eles precisam dessas razões aqui. Conhecimento normativo de quem vai estar participando disso, conduta correta, as conformidades dos propósitos pré-estabelecidos, para se chegar a uma resposta, precisa disso tudo. Tudo isso tem que ser discutido dentro de uma esfera de fé redentiva. Deve ser representado ou
os seus participantes, devem estar incluídos nisso. Conhecimento normativo, conduta correta, conformidade dos propósitos pré-estabelecidos para se chegar a uma resposta. E eles não têm autoridade para fazer uma convocação ideológica. Ideológica até sim, mas não em nome de Cristo. Essa convocação que eles estão fazendo em pró a situação do país e deixando, né, um representante político ser a motivação disso, que eu estou me referindo ao Bolsonaro. Senhores, isso que está sendo armado por eles aí é uma convocação ecumênica, de diálogo interreligioso, porque nós temos um presidente que se autotitula católico, certo? Nós temos uma convocação que está se baseando no povo. Que povo? Nós temos uma convocação de Silas Malafaia e grande parte da liderança evangélica, cujo propósito é a pátria. É onde eu entro aqui. Então eu queria agora entender quando, em Cristo, que ele jejuou por essas razões, que ele convocou a orar por estas razões e por esses propósitos, se a atuação e a metodologia disso, dele, dos apóstolos, é parecida com isso, caminha para essa direção, tem esses alicerces, essas motivações, e a gente sabe que não. Então essa é a verdade que nós temos que crer. Então, pastor, como o senhor define uma verdade cristã para aquilo que está acontecendo? Que se a igreja viesse, a igreja fiel, concreta, ininterrupta, tá? Se a igreja viesse a convocar um propósito desse tipo, seria com ela, sem envolver ninguém fora dela. Mas uma convocação de um jejum, de uma oração acompanhada por evangelismo, cujo objeto ou objetivo final seja isso: uma sociedade rendida, arrependida e convertida a Cristo. Essas seriam as nossas motivações, porque são bíblicas. Então vamos orar e vamos jejuar para esse povo se render a Cristo e parar para escutar a igreja, porque nem os da igreja quer escutar. Agora o cara pega e vai na condição de Balaão, porque ele é um Balaão literal, esse Silas Malafaia. Entendeu? Ele é um Balaão literal, esse cara. É uma versão até já desgastada, diríamos assim, de recursos, porque esse cara já deu tantas contradições e ainda tem gente que segue ele ainda. Ok, por opção. Mas ele é uma imagem grotesca de absurdos que já estão historicamente ali registrados. E tende a continuar, por quê? Porque tem gente que infelizmente não tem esclarecimento. Mas vamos lá. Nós temos um planejamento de convocação com a igreja por uma causa específica. Quem que Jesus mandaria? João Batista. Não mandaria Balaão. Essa é a questão do que a Bíblia me fala e do que eu vejo acontecer agora. Então a minha diferença aqui agora com ele e os demais é que eu não estou usurpando a prerrogativa, não estou dominando a cruz de Cristo por os meus interesses, para defender ideologia, não estou controlando a igreja de Cristo para atingir os meus interesses. Essa é a questão. Por isso que eu estou aqui para falar. Na condição de cristão e na condição de teólogo e pastor, para chegar e dizer a você, olha, alguém tem que fazer alguma coisa para parar esse idealismo com a igreja. Agora, o Silas Malafaia, ele gosta muito de chamar moralista para debater com ele. Eu quero ver você debater comigo essas razões aqui. Entendeu? De uma igreja que aceita política. Se tudo isso é concreto em Cristo mesmo, e verídico em Cristo, bíblico em Cristo, como eu falei aqui, será que tem razões fundamentadas para você justificar uma igreja eleitoral? Um cara que joga na cara de todo mundo um patrimônio que ele tem, mas grande parte de acordos políticos. O que ele está fazendo aí agora é uma campanha política, porque ele precisa de imunidade, ele precisa de político ali no encalço dele para garantir a ele a riqueza dele e garantir também que a casa não caia para ele. Ele está fazendo uma campanha política descarada. Descarada. Esse é o interesse dele. E daqui dá para saber, dá para sentir o cheiro de carne dele. Daqui. Ele chama moralista para ficar batendo o peito, dando uma de machão. Chama nós, filhão. Para debater política dentro da igreja. E esse histórico seu de uma vez
orando, intercedendo, participando de uma campanha eleitoral para o PT, e depois que o PT cai, muda para um monte de partido, agora é Bolsonaro, e segundo ele todo mundo erra, só que a igreja é sagrada para errar. Ela é santa demais para ser esse subproduto na tua mão. E a questão aqui é essa. Tá atrás de imunidade, gatão? Tá querendo imunidade, não é? E essa é a questão aqui mais clara que eu tenho para dar para vocês, por isso que eu tenho que citar o nome dele, né? E como disse para vocês, não é nada pessoal. É uso de prerrogativa, não é? Agora, o que fica mais em evidência para nós? A forma como se ignora os princípios administrativos disso. Tá? Então eu quero pegar o jejum e oração emprestado. Aí, Jesus, dá licença. Vou ignorar os princípios administrativos, normativos e fundamentais e essenciais que o Senhor instituiu. E vou pegar o jejum e oração para deslocar para lá. Pelo povo, pela pátria, pela nação. E pior de tudo, ir gerando uma expectativa de que as coisas vão melhorar neste mundo, nesse sistema, e eu não escutei isso do meu Senhor, não. O uso equivocado da esperança. Então tem um monte de besteira sendo dita aí, e eu estou aqui só para trabalhar isso com você, que jejum e oração não é para ser praticado por quem não tem responsabilidade com a fé e conhecimento normativo. Não tem efeito nenhum, é inútil. Como o dízimo também é, que igrejas ficam usando como fórmula da prosperidade, aproveitando que eu estou falando de Silas Malafaia, a fórmula da prosperidade. Dízimo não é para ser praticado por quem não tem responsabilidade com a igreja e com a fé. Como as ofertas também não. Ninguém quer oferta de ímpio e oferta do mundo. Quem tem que ajudar a igreja é quem é da igreja. Porque Deus não vai prosperar cego. Ele prospera, ele abençoa, ele salva o fiel. Já a igreja, quando olha para fora e vê o mundo, a iniciativa dela só tem que ser uma, evangelizar. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. E João, ele tem o elemento dessa previsão. A igreja que Jesus queria hoje aqui. Uma igreja que prepara o caminho por onde o Senhor vai passar e endireita as veredas. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu, e este homem era a visão administrativa da preparação daqueles que vão para Cristo. A igreja tem essa função, tá? Agora, se você quer ficar nos conceitos generalizados, se você quer continuar seguindo esses desesperados por causa política, por lobismo, por ideologias, porque eles estão tudo aí na guerra, senhores, tá? E agora vem eleições aí, por isso que eles estão fazendo tudo isso. E o vírus está rendendo, hein? Então um abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu espero, no meu bom Jesus, que você apregoe um jejum, uma oração, para Deus falar e para que Ele te dê conselhos, para que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida, porque foi para isso que o nosso Senhor jejuou e orou, como modelo a igreja, para seguir os seus passos. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero na próxima que venha o tema do seu interesse. Deus abençoe a todos. Se quiser, sugestiona aí que eu vou ler. Um abraço. Deus abençoe todos. Maranata, Jesus está voltando.